a vida que existe em outros orbes tão diferentes da Terra. É bom que se diga que nós estamos rodeados por 2 trilhões de galáxias. Nem pensem em quantos zeros existem, tá, gente? Porque são muitos. Uma dessas galáxias é a Via Láctea. Só na Via Láctea tem cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Era disso que Jesus estava falando. Então, quando o Rafael desencarnar, ele vai para o plano espiritual. Vai para alguma colônia espiritual. Vai para o nosso lar? Eu acho que eu não tenho merecimento para isso, mas quem sabe? Mas existem outras. Porque nós, os espíritas, achamos que só existe a colônia Nosso Lar. Mas existe a colônia Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, a colônia Redenção, entre tantas outras. Então, não temam pela desencarnação. O que a gente deve temer é pela forma como estamos vivendo, o que estamos fazendo da nossa vida. Tem muita gente que se preocupa com a vida depois da morte, quando deveriam se preocupar com a vida antes da morte, porque a vida é um contínuo. A gente vai desencarnar e continuar vivendo no alto e lá, da mesma forma que a gente vive agora. Se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que procuro agir com retidão, eu serei no plano espiritual da mesma forma que eu estou aqui. Estarei com pessoas vinculadas à mesma sintonia mental. Estarei em lugares com pessoas que vibram no mesmo naipe, no mesmo diapasão. Diapasão, gente, é aquele instrumento para a gente afinar um violão, um piano. Por exemplo, se eu estou em dó, eu estarei com outras pessoas afinadas em dó. Olha que interessante isso. E a gente ouve falar de Vale dos Suicidas. Onde é o Vale dos Suicidas? Pessoas que tiraram a própria vida, que se encontram no diapasão da decepção com a vida. Tiraram a própria vida, extinguiram a vida achando que iriam matar-se. Ouvimos falar de umbral. O que é um umbral? É um lugar físico? Não. É um lugar de pessoas que vibram na faixa do desespero, na faixa de achar que poderiam ter feito um pouco mais, na faixa do desânimo, na faixa de acharem que perderam tempo, quando deveriam ter feito o exercício da espiritualidade quando ainda estavam encarnados. Viver com Jesus é viver a imortalidade quando ainda estamos encarnados. Porque desencarnar é apenas atravessar de uma margem do rio para o outro lado. Todos nós vamos atravessar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que vamos fazer essa travessia. Quando então ouvirmos, meu pai desencarnou, nós não perdemos o nosso pai. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um caderno. O nosso pai desencarna. Nossos filhos desencarnam. As pessoas atravessaram o grande rio da imortalidade, mas elas permanecem vivas, comunicando-se com nós, conosco, pelas vibrações do sentimento. Quantas são as vezes que nós sonhamos com eles e dizemos ao acordar, tive um sonho tão bonito com a mamãe. É porque ela te visitou num sonho. Quantas vezes a gente lembra de um familiar querido e os nossos cabelos, os nossos pelos se eriçam? Aí eu estava pensando em vovô. É porque ele se aproximou. Quantas vezes a gente tem vontade de chorar e diz assim, aí eu comecei a chorar do nada. Bom, não foi do nada. Alguma entidade espiritual se aproximou e você foi às lágrimas. Quer dizer que eu sou médium? Todos nós o somos. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a aproximação dos espíritos é por essa razão considerada médium. Todos nós temos a capacidade de sentir, de sonhar, de ter variações do humor.
Nada obstante, chamemos de médium apenas aqueles em que essa faculdade é mais desenvolvida, é mais ostensiva. Mas todos nós somos médiums. Já viram aqueles dias que a gente fica mais perturbado, mais agitado, mais ansioso? É porque aí se aproxima um espírito que não é um espírito elevado, mas isso não quer dizer que seja um obsessor. Às vezes, alguém que se aproxima e nesse momento o melhor a fazer não é tentar vincular-se ao espírito, mas orar. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, todos nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Viver com Jesus é viver como um imortal.